Era uma noite tensa, e todos estavam esperando ansiosamente por um dos confrontos mais esperados dos últimos tempos. De um lado, Michele Bolsonaro, a primeira-dama do Brasil, figura conhecida por sua postura firme e sempre alinhada aos princípios da direita brasileira. Do outro, Thiago Leifert, apresentador de televisão, com uma visão mais progressista, frequentemente vocal sobre suas opiniões políticas. O embate prometia ser explosivo, com questões ideológicas, políticas e sociais à flor da pele. O debate começou aparentemente calmo, com ambos os convidados se preparando para discutir assuntos de relevância nacional. Mas logo o tom da conversa se tornou mais acalorado. Michele, com sua postura séria e sem rodeios, foi a primeira a atacar, e sua fala cortante não deixou dúvidas sobre o que pensava de Thiago e sua visão política. Thiago, com todo o respeito, você representa uma grande parte da mídia brasileira, que tenta impor uma visão distorcida da realidade. Não é de hoje que vemos pessoas como você usando sua plataforma de maneira irresponsável, tentando manipular a opinião pública e enfraquecer os valores que o Brasil realmente precisa para seguir em frente, disparou Michele com a confiança de quem sabia que suas palavras seriam impactantes. Thiago Leifert, não um homem de ficar calado diante de provocações, respondeu com a mesma energia. Michele, com todo o respeito, o que você chama de valores são apenas discursos que servem para dividir a sociedade e afastar as pessoas da realidade. A política no Brasil não pode ser pautada por extremismos, e muito menos por ideias que não se baseiam em respeito e união. O que o Brasil precisa agora não é de mais polarização, é de diálogo. A plateia estava tensa, ciente de que a conversa logo tomaria um rumo inesperado. O confronto ideológico estava apenas começando, e as palavras de Michele já estavam criando ondas, ao passo que Thiago, com seu estilo característico, estava pronto para rebater e dar uma lição de como ele via a política brasileira. O ambiente estava eletricamente carregado. Thiago Leifert, com sua postura mais calma e estratégica, não se deixou abalar pelas palavras iniciais de Michele Bolsonaro. Ele respirou fundo e, com um sorriso irônico, disse: Michele, você fala muito de valores, mas o que você realmente está defendendo são apenas ideias de um Brasil que nunca existiu. A verdade é que estamos em um momento de transformação, e é preciso ter coragem para enxergar que a política não pode ser um campo de batalha para defender a velha guarda. A sociedade brasileira precisa de um futuro e não de um retrocesso. Não estamos mais no tempo das promessas vazias. Michele, com um olhar firme, não hesitou e rebateu imediatamente: você acha que está trazendo algo novo, Thiago? O que você propõe é justamente mais do mesmo. Ficar com essa conversa de que precisamos de transformação, mas sem ter a coragem de enfrentar a verdade. A transformação verdadeira. Thiago não está em jogar para o povo aquilo que agrada aos grandes centros urbanos e aos poderosos. A verdadeira transformação está em trazer de volta os valores que o Brasil sempre teve, mas que foram abafados pela esquerda e pelos interesses da mídia. A plateia, que inicialmente estava dividida, agora parecia estar cada vez mais envolvida. Michele tinha capturado a atenção de todos e sua firmeza estava começando a refletir em sua audiência. Mas Thiago, visivelmente mais irritado, não estava disposto a ceder. É incrível como vocês sempre falam de valores como se isso fosse uma desculpa para manter as pessoas presas a um passado que não serve mais. O que estamos vivendo hoje, Michele, é uma nova realidade. E você, ao invés de ouvir o povo, prefere se apegar a uma visão antiquada que só serve para dividir ainda mais o país. Michele sorriu, sem desviar o olhar de Thiago, e com mais intensidade respondeu: você fala em dividir, Thiago, mas quem está realmente dividindo o Brasil é a esquerda que você defende. E se você não consegue ver isso, é porque está sendo manipulado por quem tem o controle da narrativa. Mas a realidade é outra, e é por isso que o povo brasileiro está começando a acordar para essa verdade. A plateia ficou em silêncio. Michele, sentindo a tensão no ar, deu mais um passo à frente e fez uma pausa estratégica antes de falar com um tom mais grave. E falando em manipulação, há algo muito importante que está acontecendo nos bastidores. Tem um livro que todo mundo está comentando, e ele revela o que a esquerda, as grandes mídias e até os corruptos
tem tentado esconder. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Este livro está incomodando justamente porque ele revela a verdade sobre a manipulação das grandes narrativas e como os poderosos tentam esconder o que realmente está acontecendo no Brasil. Tiago, agora mais visivelmente desconfortável, tentou interromper, mas Michele continuou sem se abalar. Esse livro escancara como a esquerda tenta controlar o que podemos ou não dizer, revela como a grande mídia distorce a realidade para servir aos seus interesses e até como tentam afastar a fé cristã da vida das famílias brasileiras. E tudo o que temos é uma tentativa de censura para impedir que as pessoas tenham acesso a essas informações. A plateia, inicialmente dividida, agora observava com mais atenção. Michele sabia que havia jogado uma carta poderosa e o ambiente estava carregado de expectativa. Eu não estou aqui para ficar falando de ideologias vazias, Tiago. O que está em jogo é o futuro do Brasil. E o que estamos vendo com todas essas tentativas de censura é o medo da verdade. As pessoas estão cansadas de serem manipuladas e ignoradas. Pelos mesmos de sempre. O povo está acordando, e se você não consegue ver isso, é porque ainda não entendeu o que realmente está acontecendo. Ela fez uma pausa, e com um sorriso seguro finalizou. Portanto, se você realmente se importa com a verdade, Tiago, eu te convido a buscar por esse livro. Muitos canais no YouTube estão fazendo um excelente trabalho de divulgar esse material e garantir que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Você pode procurar o link no primeiro comentário fixado de cada vídeo e baixar o seu exemplar antes que seja tarde demais. Não deixe que tentem censurar aquilo que é a verdade. O clima na sala estava cada vez mais tenso. Michele Bolsonaro, com sua postura firme e implacável, não mostrava sinais de ceder diante das provocações de Tiago Leifert. Ela sabia que sua palavra tinha peso e estava determinada a não se deixar intimidar. O que parecia ser um simples debate político estava se transformando em uma batalha ideológica de grandes proporções. Tiago, por sua vez, já não escondia a frustração. Ele tentou mais uma vez desafiar a visão de Michele, que defendia com tanta firmeza os valores conservadores que, segundo ela, o Brasil precisava recuperar. Michele, você fala tanto sobre censura, mas a verdade é que as pessoas como você são as que tentam calar os outros. O que vocês querem é que só a sua visão de mundo seja ouvida sem respeitar o direito dos outros de pensarem diferente. Não podemos mais viver em um país onde apenas uma ideologia é permitida, onde quem se opõe é demonizado. Esse é o Brasil que vocês estão tentando construir uma ditadura ideológica. Michele olhou com seriedade para Tiago, sem ceder 1 centímetro. Você realmente acha que a esquerda tem alguma moral para falar em liberdade de expressão, Tiago? A liberdade que você tanto defende é a liberdade para manipular as massas. É a liberdade para censurar quem pensa diferente e esconder as verdades que incomodam. A única coisa que vocês querem é moldar a opinião pública para servir aos seus interesses, e isso não é liberdade, é controle. O confronto estava chegando a um ponto de ebulição, e Michele continuava a atacar de forma incisiva. Você fala de ditadura ideológica, mas a verdadeira ditadura é essa que querem impor, onde quem pensa de forma diferente é atacado e silenciado. Não somos nós que estamos promovendo essa divisão, Tiago. A divisão já está aí, e ela foi criada por aqueles como você que fazem questão de destruir tudo o que é mais sagrado para o povo brasileiro, os valores da família da fé e da liberdade. A plateia estava visivelmente dividida, com alguns aplaudindo a postura de Michele, enquanto outros trocavam olhares de desaprovação. Tiago então resolveu virar a mesa, fazendo uma acusação direta, que calou todos no estúdio. E quem é você para falar em valores da família, Michele? Você e seu marido, que tem se alimentado de uma política de extremismo e discurso de ódio. O que está sendo pregado por vocês não é respeito. É uma imposição que nega qualquer forma de pensamento diferente. Você me acusa de querer controlar a opinião pública. Mas quem tem realmente feito isso é a sua geração que se esconde atrás do poder para passar suas mentiras como verdades incontestáveis.
Michele, com a calma que sempre a caracterizou, não deixou que a acusação de Tiago a abalasse. Ela respondeu com firmeza, sua voz carregada de autoridade. Eu não sou e nunca fui parte dessa velha política, Tiago. O que a sua geração não entendeu é que a política precisa de coragem, não de conchavos e manipulação. Eu não tenho medo de falar o que penso e não vou me calar diante de quem tenta nos impor uma agenda que vai contra tudo o que acredito ser fundamental para o futuro do Brasil. Ela fez uma pausa e, com um olhar penetrante, completou. Mas não adianta tentar mudar o foco da conversa, Tiago. O povo está acordando para a verdade e é isso que realmente está assustando aqueles que sempre estiveram no poder. O povo está começando a ver quem realmente tem compromisso com os valores do Brasil e quem está apenas usando o palco da política para seus próprios interesses. O clima estava tão intenso que era impossível não perceber a tensão crescente entre os dois. As trocas de acusações estavam cada vez mais pesadas e o embate ideológico se aprofundava com ambos os lados, tentando convencer a plateia de sua visão sobre o futuro do país. A conversa já não era mais apenas sobre política, mas sobre o que cada um via como o caminho para o Brasil seguir. Após o tenso confronto entre Michele Bolsonaro e Thiago Leifert, as redes sociais, a mídia e os políticos não demoraram a reagir. O nome dos dois estava em todos os lugares, com milhares de pessoas discutindo as trocas de acusações que ocorreram diante das câmeras. O que parecia ser apenas um debate passou a ser um reflexo das divisões ideológicas cada vez mais profundas no Brasil. Nas redes sociais, o nome de Michele Bolsonaro e Thiago Leifert se tornaram os dois tópicos mais comentados. O que era um simples confronto entre dois personagens públicos, agora era o foco de uma discussão nacional sobre os rumos da política brasileira. Hashtags como Michele vs Thiago e o Acorda Brasil começaram a bombar, com internautas divididos entre apoiar a postura conservadora de Michele e a visão progressista de Thiago. Michele é uma mulher corajosa, não tem medo de enfrentar essas figuras da esquerda que tentam controlar tudo. Thiago Leifert representa a elite que quer nos enganar com falsas narrativas, escreveu um apoiador de Michele no Twitter, recebendo milhares de curtidas e compartilhamentos. Por outro lado, os apoiadores de Thiago Leifert também não ficaram para trás. Thiago, você foi um dos poucos que teve coragem de confrontar Michele. O Brasil precisa de mais gente como você, que não tem medo de falar sobre os problemas reais do país. Vamos lutar por um Brasil mais justo e inclusivo, disse um dos defensores de Leifert, em um post que também viralizou. A discussão se estendeu para programas de debate e jornais, onde o confronto entre Michele e Thiago foi analisado por comentaristas políticos. O Brasil está vendo uma verdadeira guerra de narrativas. De um lado, a direita tenta se firmar com um discurso de moralidade e valores tradicionais, e do outro, a esquerda tenta defender um Brasil mais inclusivo e plural. O que o povo precisa entender é que ambos os lados estão de alguma forma jogando com as emoções, e isso está dividindo o país de maneira ainda mais perigosa, afirmou um jornalista em um programa de TV ao avaliar o impacto do debate. Os aliados de Michele também se mobilizaram nas redes sociais, comemorando a forma com que ela conduziu o confronto. Michele não deixou barato. Ela não tem medo de desafiar o establishment e falar a verdade sobre o que está acontecendo no Brasil. O povo está com ela, e é por isso que esse movimento está crescendo cada vez mais. Postou um político aliado da primeira-dama em sua conta no Instagram. Já Thiago Leifert, mesmo com as críticas da direita, foi elogiado por diversas figuras da esquerda. Thiago foi brilhante em sua defesa da liberdade de expressão e da democracia. Ele está defendendo a liberdade de todos os brasileiros e isso é algo que devemos apoiar. A coragem de Thiago em se posicionar contra esse retrocesso é o que o Brasil precisa, disse um influenciador digital de esquerda que compartilhou o vídeo do debate em suas redes sociais. Com o embate repercutindo de forma tão intensa, o cenário político começou a se agitar. No Congresso Nacional, alguns deputados começaram a se posicionar, dizendo que o confronto entre Michele e Thiago não deveria ser visto como uma simples troca de farpas, mas como um reflexo de um país dividido.
onde os extremos começam a ganhar mais espaço. O que vimos ontem foi um confronto entre duas visões muito diferentes sobre o futuro do Brasil. Essa divisão está afetando todos nós e precisamos começar a dialogar mais e atacar menos, disse um deputado moderado, tentando apaziguar as tensões. Enquanto isso, o governo de Jair Bolsonaro passou a ser questionado sobre a postura de Michelle. Alguns aliados pediram que ela se concentrasse mais em temas que unissem o país, em vez de se engajar em discussões tão polarizadoras. No entanto, Michelle parecia alheia a esses apelos, continuando a defender suas posições com ainda mais intensidade. O impacto das redes sociais e das declarações de ambos estava cada vez mais claro. As ideias de Michelle e Tiago estavam se tornando armas políticas, e a polarização no Brasil só aumentava. Os próximos passos políticos de ambos se tornariam ainda mais decisivos para o rumo do país. Agora as eleições se aproximavam e o confronto entre a direita e a esquerda parecia estar mais afiado do que nunca. O Brasil, com suas divisões profundas, estava se preparando para uma jornada ainda mais turbulenta, onde o que estava em jogo não era apenas a política, mas a definição do futuro da nação. Com o embate entre Michelle Bolsonaro e Thiago Leifert, gerando tanta repercussão, as eleições que se aproximavam tornaram-se ainda mais polarizadas. O confronto de ideias entre os dois deixou claro que o Brasil estava dividido de maneira profunda, e as movimentações políticas começaram a refletir isso com mais intensidade. No campo da direita, aliados de Michelle começaram a intensificar suas campanhas, usando a popularidade gerada pelo debate como combustível para mobilizar eleitores. Michelle mostrou a força e a coragem que a direita brasileira precisa para enfrentar a polarização e as mentiras que estão sendo espalhadas por aí. Agora, mais do que nunca, precisamos de líderes que não têm medo de dizer o que realmente importa para o Brasil, afirmou um dos membros do Partido Social Liberal PSL após o confronto. Michelle Bolsonaro passou a se tornar uma figura central nas campanhas de políticos alinhados à direita. Em comícios, sua figura foi retratada como a de uma mulher imbatível, disposta a enfrentar as forças da esquerda que, segundo seus apoiadores, estavam tentando destruir os valores conservadores do país. A Michelle tem sido o pilar da família brasileira. Ela não se cala diante dos ataques e é a verdadeira voz do povo que defende os valores tradicionais, afirmou um político do interior de São Paulo que rapidamente se associou à imagem de Michelle. Ao mesmo tempo, o governo de Jair Bolsonaro se preparava para consolidar sua base de apoio com o crescente apoio popular a Michelle. O discurso de Michelle foi absorvido como uma estratégia de fortalecimento do governo. A pressão para que o presidente se posicionasse mais claramente sobre as críticas que Thiago Leifert fez à sua administração aumentou, mas o presidente preferiu não entrar diretamente no confronto, deixando que Michelle continuasse a ser o centro da discussão. No entanto, no campo da esquerda, a reação não demorou a chegar. As campanhas começaram a reagir com mais intensidade, usando o confronto como uma plataforma para denunciar o que viam como uma postura autoritária e segregacionista da direita. Os apoiadores de Thiago Leifert aproveitaram para aprofundar a crítica às tentativas de controle da narrativa política e a acusação de Michelle de que a esquerda estava destruindo o Brasil. A ala progressista, formada por figuras do PSOL-PT e outros partidos de esquerda, intensificou seus ataques à postura conservadora que Michelle representava. Michelle Bolsonaro não representa o Brasil que a maioria das pessoas quer. Ela é uma representante de um Brasil arcaico, onde as vozes dissonantes são caladas e onde a intolerância reina. Precisamos de um Brasil que escute todas as vozes, sem imposição de um único pensamento, disse um líder do PT durante uma coletiva. Thiago Leifert, por sua vez, continuou a usar sua visibilidade para defender suas opiniões, agora com mais força. Durante um programa de televisão, ele afirmou: "Eu não sou e nunca serei uma marionete dessa política de ódio e divisão. A minha luta é por um Brasil em que possamos debater as ideias com respeito, sem sermos silenciados ou atacados por aqueles que querem transformar a política em uma guerra ideológica."
Ele também usou sua visibilidade nas redes sociais para fazer críticas diretas a Michele, e seu discurso dizendo: o que a Michele representa não é uma renovação para o Brasil, mas a continuidade de uma política excludente, onde apenas uma visão de mundo é aceita. O que precisamos é de uma política que abrace a diversidade, a pluralidade de pensamentos e a liberdade de expressão. O cenário eleitoral se torna cada vez mais polarizado, com os dois lados em plena batalha pela opinião pública. As declarações de Michele Bolsonaro e Thiago Leifert ajudaram a traçar claramente os caminhos ideológicos. De um lado, o Brasil representado pela defesa dos valores conservadores, e de outro, o Brasil da diversidade e do respeito às diferenças. No Congresso, as discussões sobre os rumos das eleições ficaram mais intensas. A divisão de opiniões estava mais explícita, e enquanto políticos conservadores se uniam em torno de Michele, a esquerda tentava se articular para conter o avanço do discurso de polarização. A mídia, mais uma vez, se tornou um campo de batalha. Enquanto alguns canais de TV e sites mais alinhados à direita davam destaque a Michele, outros focavam na crítica às ações da primeira-dama e ao que viam como um comportamento autoritário por parte da direita. A pressão da direita sobre a liberdade de expressão está se tornando uma ameaça real para o futuro democrático do Brasil, disse um comentarista político de esquerda em uma análise ao vivo. À medida que as eleições se aproximavam, o confronto entre Michele Bolsonaro e Thiago Leifert se consolidou como um marco para a política brasileira. O debate não era mais sobre um simples desentendimento entre dois indivíduos, mas uma verdadeira batalha ideológica que refletia o futuro do país. O Brasil estava claramente dividido, e o que acontecia nas urnas seria o reflexo dessa divisão crescente. Michele, agora com uma base de apoio consolidada, continuava a representar a direita e os valores conservadores, defendendo a moralidade, a liberdade religiosa e os princípios que acreditava serem fundamentais para o país. Seu discurso, inicialmente visto por alguns como divisivo, passou a ser abraçado por uma parte significativa da população que sentia que a direita precisava de uma representação forte e implacável contra a esquerda. Com o apoio de grandes líderes conservadores e a mobilização de políticos alinhados à sua visão, Michele se consolidou como uma figura-chave nas eleições. A palavra renovação começou a ganhar força em suas campanhas, mas com um tom mais agressivo, questionando as políticas do passado e desafiando diretamente os aliados da esquerda. O Brasil não pode mais ser governado por figuras que se alimentam da corrupção e da mentira. Nós precisamos de um Brasil que se volte para os valores que nos tornaram grandes, dizia Michele em seus comícios, o que ressoava com um número crescente de eleitores. Do outro lado, Thiago Leifert e os aliados da esquerda se organizaram para contra-atacar. Para eles, o confronto com Michele não tinha sido apenas uma batalha entre duas figuras públicas, mas uma luta contra o autoritarismo e pela preservação das liberdades. Thiago se tornou a voz daqueles que defendiam a diversidade, o respeito, a pluralidade de ideias e a necessidade de um Brasil inclusivo. Em entrevistas e declarações públicas, Thiago afirmou: o Brasil não pode voltar para os tempos em que a intolerância e o ódio guiavam as decisões políticas. O que Michele e sua base estão tentando fazer é dividir ainda mais nossa sociedade, e isso não é o que o povo precisa. O Brasil precisa de união, não de mais ódio e desinformação. Esse discurso, embora polarizador, encontrou forte ressonância entre os setores progressistas e as gerações mais jovens. As redes sociais continuaram sendo um campo de batalha vital. A hashtag Michele Luta pelo Brasil seguiu em alta, com vídeos de seus comícios sendo compartilhados por apoiadores em todo o país. Do outro lado, Thiago pelo Brasil virou um símbolo de resistência entre aqueles que viam na postura de Michele um risco para os valores democráticos do país. As discussões nas plataformas digitais estavam fervendo, com os dois lados se acusando mutuamente de alimentar a divisão política do Brasil. A grande mídia mais uma vez refletia as divisões. Canais de televisão e grandes jornais estavam claramente divididos entre os defensores da agenda conservadora e os aliados da esquerda.
Para muitos comentaristas de esquerda, Michele Bolsonaro representava a tentativa de destruir o que eles consideravam os avanços sociais conquistados ao longo das últimas décadas. Já os comentaristas alinhados à direita viam em Michele a única chance de retomar o Brasil para os valores tradicionais. O impacto nas eleições foi devastador. O Brasil estava dividido de maneira muito mais profunda do que qualquer um imaginava. O confronto entre Michele e Thiago não apenas revelou as divisões ideológicas, mas também a polarização que tomava conta do país, com dois campos opostos lutando pela sua visão de futuro. Em cada comício, cada declaração pública, o tom da política brasileira se tornava mais intenso, mais agressivo, refletindo a divisão que parecia ser o futuro próximo do país. As eleições finalmente chegaram, e o país foi às urnas dividido como nunca. O número de votos conquistados por Michele e Thiago foi acirrado, refletindo a batalha ideológica que tomou conta do Brasil. No final, a eleição foi marcada por uma virada histórica, mas a verdadeira vitória foi a constatação de que a luta ideológica entre as forças da direita e da esquerda estaria longe de terminar. E agora queremos saber sua opinião. O que você acha desse confronto entre Michele Bolsonaro e Thiago Leifert? A polarização política do Brasil é irreversível, ou ainda podemos encontrar uma forma de unir as diferentes ideologias? Quem você acha que realmente representa o futuro do Brasil, Michele, com seus valores conservadores, ou Thiago com sua visão progressista? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e participe dessa conversa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos sobre a política e o futuro do nosso país.